Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Residentes de Inchope queixam-se da falta de água e de medicamentos nos centros de saúde. A preocupação foi apresentada hoje durante o comício que o Presidente da República dirigiu naquele ponto da província de Manica. A população de Inchope, distrito de Gondola, há muito que vem clamando a falta de água. Para suprir necessidades ligadas à higiene e confecção de alimentos, a mesma é obrigada a percorrer longas distâncias à procura do precioso líquido. A visita do Presidente da República a Inchope foi oportuna para os populares deixarem ficar não só esta preocupação, mas também a falta de um morgue, escassez de medicamentos nos centros de saúde e implantação do ensino superior e técnico profissional. Dizer que aqui no Inchope já foi posto um hospital, em Muda Serração também já tem um hospital, também em Muda Serração já tem energia elétrica, só falta beber água gelada. Na vossa mensagem vem o problema de água. Em resposta, Filipe Nunes diz reconhecer os problemas da população e avança que a solução dos mesmos consta da sua agenda de governação. Está isso no nosso projeto. E sabemos quanto vai custar, mais ou menos 2,6 milhões de dólares. Estamos a mobilizar isso juntamente com o Banco Mundial e com a água, com o sistema de captação a partir de Chicamba e essa conduta que deve percorrer mais ou menos 104 quilômetros. Sabemos que com também centro de tratamento de água conseguiremos resolver esse problema, onde aproximadamente mais ou menos 19 mil habitantes, ou 16 a 19 mil habitantes poderão beneficiar. Portanto, o vosso pedido é legítimo e também está dentro do nosso projeto. Mais uma pessoa que aqui não subiu, tomamos nota, colocou o problema de morgue. Morgue é o sistema de frio para, em casos de morte, para as pessoas verem. E de fato tem sido problema, acidentes que se registram na NU, muitas vezes tem que se deslocar ou para Beira, ou voltar de novo para Zambeze, para Quilimane, ou tem que ir para Chimoio, ou Gondola. Então, havendo morgue aqui, pode ajudar a resolver muitas preocupações. Tomamos nota também dessa preocupação da população. Este comício no posto administrativo de Inchope marca o fim da visita de 3 dias que o Presidente da República vinha efetuar na província de Manica, visita este que o levou a escalar sucessivamente os distritos de Tambara, Guru, Manica e Gondola. Carlitos Cadangue, Jorge Joaquim, STV. Já no balanço da visita de 3 dias a Manica, Filipe Nunes criticou os níveis de corrupção na província e mostrou-se revoltado com o nível de poluição dos rios devido à mineração artesanal. Uma das questões que nos preocupa muito, e isso preocupa-nos não na província de Manica só, preocupa-nos ao longo do nosso país todo, é essa questão de corrupção. As medidas estão a ser tomadas e vocês todos conseguem ver numa dimensão significativa. Naturalmente, nisto o exercício tem sido, não vamos à caça do que imaginamos tem que ser, mas as coisas que surgem, decidimos para que, não orientamos para que haja medidas, cobranças ilícitas, mesmo o roubo de medicamentos, ou aplicação indevida de alguns recursos, ou compra de favores para alguns concursos. E neste caso concreto nós trabalhamos, dissemos, cada administrador, cada diretor tem que saber como que se manifesta isso no seu setor e há casos e exemplos concretos que devem ser avaliados e depois tomar medidas. Portanto, essa foi uma das questões que deixamos claramente. Para dizer, o balanço que fazemos é positivo. As orientações que deixamos estão à altura de ser cumpridas a nível desta província e afirmaram-nos que vão trabalhar neste sentido. Não é fácil reunir aqueles milhares de pessoas que fazem o garimpo, mas conseguiu reunir e juntou aquelas pessoas e dialogou, aqueles pequenos operadores. E juntamente o governo e eles chegaram à conclusão de que vamos encontrar solução. Foram treinados para saber como que se cuida ou como que se faz o tratamento sem poluir as águas. E a situação estava a melhorar significativamente, não na totalidade, naturalmente que é um processo, e isso implicaria logo que o processo de monitoria e de controle facilitado, porque é uma zona que se ia saber que é ali onde acontece. Mas depois também vieram as grandes empresas,
Essas primeiro apresentam o estudo ambiental. E é fácil monitorar e controlar a sua atividade em função daquilo que disseram que vão fazer e vão cumprir. Umas estão a fazer, visitamos ali, há esforços muito grandes de fazer, mas temos informações que outras não fazem, por isso que algumas até pararam a atividade. O que vai acontecer agora em 15 dias, o governo provincial, até assessorado e acompanhado com o governo central, porque há licenças que são centralmente afirmadas, vai ver exatamente o que está a acontecer, com o que está a acontecer e vai estabelecer medidas de correção. Seguimos com outras notícias no Jornal da Noite. Viaturas do tipo minibase, com matrículas nacionais, estão a ser proibidas de entrar na África do Sul através da fronteira do Lebombo, do outro lado de Ressane Garcia. A proibição foi liderada por transportadores sul-africanos em protesto contra a alegada má atuação da polícia moçambicana e das associações dos transportadores em Moçambique. Centenas de viaturas do tipo minibus foram obrigadas a voltar em Lebombo, na África do Sul, junto à fronteira de Ressane Garcia. Outros automobilistas optaram por voltar, mesmo antes de chegar à fronteira, logo que receberam a informação sobre a proibição. Em causa está o protesto dos transportadores sul-africanos contra a alegada má atuação das autoridades policiais e das associações dos transportadores do lado de Moçambique. Eu chego ali para sair, encontro uma multidão de gente, simplesmente pararam em frente de carro, travaram, disseram esse carro não entra. Eu tirei o crachá da empresa e mostrei que esse carro não é táxi, é carro da empresa. Eles simplesmente disseram exatamente por ser da empresa, porque o governo moçambicano não está nos atender. Eu pergunto, o que se passa? Dizem, não queremos ver esse carro, volta. Então interviu a polícia sul-africana, disse para a tua segurança é melhor voltar. Diz a confusão parte de Majugara, não se entende na parte da associação. Ontem saíram os homens da associação para Moçambique, para tentar entrar em conclusão dos problemas que estão entre eles, da associação moçambicana e sul-africana. Mas não se entenderam. A resposta que os homens da Associação Sul-Africana disseram, Majugara respondeu que ele é do governo, não podia dar nenhuma autorização, está vendo? Hoje ele deu uma autorização que façam o que eles entendem. Por isso hoje vieram de manhã lá, fecharam de manhã. Dizem que a Associação Sul-Africana está contra com os mais bombos de Majugara. A certeza não sei o que está a acontecer de verdade. Mas estamos a voltar. Exatamente. Alguns condutores moçambicanos, sobretudo os pequenos importadores de mercadorias e transportadores de passageiros internacionais, queixam-se de enormes prejuízos. Prejuízo também, quando vazios para casa. Nós vamos para vir trabalhar. Mas também quando está vazio não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos até que hora vai isso. É prejuízo, sim. O nosso ganha-pão é isso mesmo. Entramos e irmos carregar. Assim como nós estamos a entrar, praticamente é prejuízo para nós. A STV contactou as associações de transportadores sul-africanos, mas não conseguiu gravar entrevista por falta de autorização para entrar na África do Sul. Esta interdição iniciou por volta das 6 horas deste sábado e sabe-se que no início a mesma afetava todas as viaturas com matrícula nacional. A STV procurou os serviços de migração e alfândegas para perceber esta situação, mas os mesmos remeteram a explicação ao lado sul-africano. Com imagens de Bartolomeu Langa, Antônio Frades para STV. O governo está a processar empresas que construíram infraestruturas sem qualidade. As empresas visadas não serão autorizadas a executar obras do Estado, segundo assegurou o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. A qualidade de algumas obras públicas tem vindo a piorar nos últimos tempos. O governo considera que alguns empreiteiros têm sido desonestos, não cumprem com os prazos e entregam obras de baixa qualidade. Carlos Bonetti diz que o governo está a processar esses empreiteiros que não cumpriram com os contratos. Nós atuamos dentro da lei. Depois de termos identificado essas obras, as razões que levaram à sua paralisação, estamos a trabalhar com as instituições de justiça para que os prevaricadores sejam levados, se for o caso, à barra de tribunal, mas estamos a trabalhar
com a Procuradoria-Geral da República, neste caso, onde são encaminhados todos os casos. O ministro garante que os empreiteiros infratores já estão na lista negra do governo e não serão autorizados a construir outras obras do Estado. Dentro daquilo que é o nosso controle e o nosso licenciamento, estes empreiteiros, caso se prove que foi por culpa própria, eles são listados para que possam não ter acesso a fundos, pelo menos do Estado, no que diz respeito à construção. E depois existe uma plataforma, através da unidade funcional de aquisição, de supervisão das aquisições, mais vulgarmente conhecido por UFSA, onde nós reportamos estes casos e quando eles passarem a constar desta lista, não poderão ter acesso a concursos que são promovidos pelo Estado. Sem precisar um número, o ministro avançou que ultrapassam 350 as obras mal paradas financiadas pelo Estado. Ainda no setor das obras públicas, Carlos Bonetti disse que o controlo de carga nas estradas será intensificado, prevendo-se a colocação de equipas de fiscalização durante 24 horas. A decisão foi tomada durante o 3º Conselho Coordenador do Ministério. Terminou nesta sexta-feira o 3º Conselho Coordenador do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Na reunião foram tomadas decisões para o cumprimento das metas do Plano Quinquenal do Governo e a melhoria das infraestruturas nacionais. A fiscalização da circulação de carga nas estradas foi um assunto que mereceu destaque. O Conselho Coordenador constatou que são realizadas de forma rotineira ações de fiscalização da circulação de carga nas estradas por meio de básculas fixas e móveis, cujos resultados obtidos não são encorajadores. A título de exemplo, em apenas 7 dias, de cerca de 1.500 viaturas fiscalizadas, 15% apresentaram excesso de carga. Para garantir que as viaturas respeitem os limites de carga nas estradas nacionais, o Ministério decidiu intensificar a fiscalização. Intensificação da fiscalização, controle de carga nas estradas e o incremento de medidas de penalização, e para o efeito foi decidida a permanência de equipas de fiscalização durante 24 horas, sobretudo nas zonas de fuga ao controle de carga. O ministro explica que esta medida é para consciencializar os automobilistas para o respeito dos limites na estrada. A campanha é mais no sentido de sensibilizar os nossos utilizadores das nossas rodovias, que elas têm que cumprir com aquilo que são as especificações dos seus meios de transporte, mas também com aquilo que são os requisitos para a utilização devida das nossas estradas. O Conselho Coordenador teve duração de 3 dias e decorreu em Boane, província de Maputo, tendo contado com a presença de quadros do Ministério oriundos de todo o país e convidados de outras instituições. Agricultores da Moamba reclamam que não estão a beneficiar da redução da tarifa de energia elétrica para a agricultura. A situação está a encarecer os custos de produção naquele distrito da província de Maputo. Em 2010, os agricultores beneficiaram de isenção de 20%, taxada na potência contratada na faturação de energia da eletricidade de Moçambique e de uma redução de 10% na fatura completa de eletricidade. Os produtores do distrito de Moamba aproveitaram a visita do ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, para se queixarem da inobservância desta vantagem e pedir apoio do Executivo no alívio aos custos de produção. Estão-nos a pôr em pé de igualdade com as grandes produtoras, Chinavana, Maragra. Pensamos nós que o pequeno agricultor tem que ter uma taxa à sua dimensão. O ministro promete resposta às preocupações dos produtores de Moamba, incluindo na reabilitação do regadio. Mas, informalmente, manifestou insatisfação com a deficiente conservação das infraestruturas de rega e exigiu melhor conservação. Alguma vez corremos convosco? Não. Vocês é que não fazem manutenção? Fazemos. Hã? A manutenção da estação de bombagem. Eu vejo aí no canal gente a fazer alface ao lado do canal. Além disso, o grande objetivo é transformar o modelo de produção voltado para a subsistência numa agricultura com foco no comércio de grande escala. Vamos trabalhar como se estivéssemos numa indústria, numa fábrica. Só que esta é a fábrica de produção de comida que, com este investimento, com esta intervenção do setor agrário,
vamos poder trabalhar sempre e ganhar dinheiro todos os dias. Nesta sexta-feira, segundo dia de visita aos distritos da província de Maputo, o ministro visitou produtores que se destacam na produção de hortícolas diversas, com volumes de investimentos e de produção capazes de suprir o déficit de consumo na cidade de Maputo ao longo do ano. Foram hoje a enterrar os restos mortais de António Pinto de Abreu, que perdeu a vida na quarta-feira, vítima de doença. No período da manhã foi realizado o velório do economista que dirigia a empresa Linhas Aéreas de Moçambique e foi vice-governador do Banco Central. A cerimônia, que decorreu no Centro Cultural da Universidade de Eduardo Mondlane, iniciou por volta das 9 horas da manhã. Os participantes, à sua chegada, eram convidados a velar o corpo presente de António Pinto de Abreu, tendo ao fundo as suas músicas preferidas. E as homenagens iniciaram com a declamação de uma poesia por parte de Nathaniel Ngomane. Contei os meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Os filhos que foram prestar a última homenagem ao seu pai, destacando as suas qualidades. Tu és e sempre serás a nossa luz, a nossa fonte de inspiração, a nossa fonte de coragem e o motivo do nosso bom humor. Pai, tu és tudo isso e muito mais para nós, porque mesmo agora que já não estás fisicamente entre nós, ainda sentimos a tua presença, por via dos teus ensinamentos e das recordações das coisas lindas que juntos fizemos. A última obra literária que nos deixaste, intitulada Algumas das Memórias que eu ainda retenho, é para nós uma memória vitalícia. Fica-nos a dívida de lançar a tua obra na Beira, terra que te viu crescer, um desejo por ti fortemente manifestado. Testemunhamos o quanto te esforçaste para terminar o teu livro, pelo que te agradecemos por nos teres deixado esta última prenda, uma autêntica relíquia. Os sobrinhos também deixaram testemunho da influência que o tio teve nas suas vidas. Marca-nos, pois, profundamente, porque deixou em cada um e em cada uma de nós aquele brilho interior que nos transmitia amizade, amor, lealdade, confiança e solidariedade. O Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, que era presidido pelo malogrado, falou também do seu papel na empresa. Aprendemos contigo estas 3 características: liderança, respeito pelo homem e cumprimento da lei. Para nós, o António, o Carlos, o Faisal, o Helder, o professor Renato, o Paulo, e para todos os trabalhadores da LAM e as suas participantes, a tua memória ficará para sempre nas nossas memórias. E o Banco de Moçambique, onde trabalhou por mais de 30 anos e fez o seu percurso profissional, desempenhando várias funções, desde escriturário até ser vice-governador, diz que o país perdeu um grande quadro. A carreira de António Pinto de Abreu no Banco de Moçambique foi brilhante e meritória, digna de engrossar a história recente da nossa instituição, pois ele esteve a ela ligado até os últimos dias da sua vida e ajudou-a a construir a sua credibilidade, seja no ativo, seja na condição de trabalhador reformado. E o velório terminou tal como começou, com a declamação de poesia por parte de Nathaniel Ngomane, desta vez da autoria do malogrado, retirada do livro Brisa da Luz, publicado em 2015. A amizade brota em nós da razão, com o mesmo calor que fecunda a magia do amor dentro do coração, que nos dá uma alegria profunda. E no período da tarde, os restos mortais de António Pinto de Abreu foram postos a repousar no cemitério de Lhanguene, em Maputo. Amigos, dizem que António Pinto de Abreu era um homem solidário, culto, brilhante e apaixonado por Moçambique e pelo seu desenvolvimento.
todos os meses, jantávamos em casa de cada um deles. E o António Pinto Abreu fazia parte deste grupo. Portanto, conforme o Nelson de Saúde disse, portanto, a presença dele é uma presença marcante. As tertúlias tinham um objetivo fundamental, falarmos do nosso país. E o Abreu era uma pessoa tão profundamente apaixonada por este país, uma pessoa com uma paixão muito grande também por Cuba. E então ele trazia para aquele encontro esta simbiose daquela transição que nós estamos a atravessar, de economia centralizada para a economia de mercado. Regularmente, uma vez por mês, nos juntávamos à volta de uma mesa para conversar sobre vários temas, mas sobretudo sobre o futuro do nosso país. Portanto, ele foi sempre uma pessoa muito brilhante e, como disse o Nelson muito bem, pregou-nos uma partida. É um acontecimento que nos faz pensar muito, porque a vida, infelizmente, neste caso foi muito curta e foi uma pessoa que me honrou muito com uma amizade, tivemos uma amizade muito profunda, tive a sorte de ser amigo dele, professor dele e padrinho dele de casamento, convidou-me para ser o padrinho. Uma pessoa que hoje cada vez é mais raro encontrar, sobretudo com a idade dele. Verticalidade, integridade, seriedade, honestidade. Hoje é muito difícil de encontrar pessoas assim. Já colegas de Pinto de Abreu no Banco de Moçambique descrevem o antigo vice-governador como um profissional rigoroso e que deu um grande contributo para as reformas feitas no sistema financeiro. Conheci o António Pinto de Abreu há mais de 3 décadas. Tanto com ele, trabalhei com ele, mantivemos muita solidariedade, muita cumplicidade nas reformas, dinamizamos um conselho de administração que tomou decisões profundas da reforma do setor, desenvolvemos atividade na área monetária, de expansão dos serviços financeiros, eu sei lá, quer dizer, é muito difícil de facto ressaltar um aspecto de tantas coisas que fizemos, sobretudo porque estamos todos mergulhados neste pranto. Creio que são muitos anos de convivência com o Dr. Pinto de Abreu, em vários momentos, na academia, na vida estudantil. Eu o conheço desde criança e felizmente convivi com ele também no banco durante quase 3 décadas. Foram muitos anos de aprendizagem, sobretudo de aprendizagem mútua. Ele era uma pessoa bastante versátil na pesquisa, na investigação e incentivava-nos a todos a trilhar por esse caminho. Personalidades recordam os valores de Pinto de Abreu e dizem que a sociedade deve se inspirar no seu percurso para transmitir o seu legado às novas gerações. O Pinto de Abreu foi uma dádiva para nós. A amizade dele foi uma dádiva grande, a própria vida dele foi uma grande bênção de Deus para todos nós. E em cada sítio por onde ele tocou, deixou uma marca. Deixou uma marca de amizade, uma marca de influência, uma marca de educação, uma grande dedicação para este país. Por isso dizemos com muita amizade para o Abreu, descansa em paz e até sempre. Tive ocasiões de privar com ele, especialmente quando ele vem para a aviação e assume a área de presidente do Conselho de Administração Não Executivo das Linhas Aéreas de Moçambique. É uma pessoa de uma magnitude que não se pode, é imensurável, como as mensagens o disseram. Conhecedor de toda a matéria e do saber, ele era humilde. A única mensagem que posso dizer neste momento é que a sua humildade tornou o Dr. Pinto de Abreu uma pessoa que não tem uma dimensão, é uma pessoa histórica. Quero deixar o meu profundo
reconhecimento e agradecimento pela amizade que ele me concedeu. E lembro-me, portanto, do Abreu como um jovem muito inteligente, mas, sobretudo, um grande companheiro, um grande camarada, pronto e disponível para apoiar os colegas e pronto também para ser apoiado. Portanto, é uma pessoa que nós temos, desde essa altura, uma grande apreciação e até os momentos mais recentes, como profissional, como colega, como amigo, e por isso mesmo marca de forma significativa a nossa vida. Depois desta partida física de Pinto Abreu, pelas memórias escritas que ele deixou, podendo observar estes ensinamentos deste homem que deixa o seu legado eterno com a sua escrita. É por aqui que aconselhamos a todos que serem, e principalmente as novas gerações, possam cultivar-se nessas escritas e aprender, obviamente, aquilo que é a vida de um homem, aquilo que deve ser a vida de um homem, com os valores que nós não devemos trocar por nada. Chegou ao fim a trajetória de um homem que dedicou a vida ao mundo económico-financeiro e não passou despercebido. Além de ser autor de vários livros que o imortalizam, António Pinto de Abreu era defensor da criação de pessoas ricas e descendentes em Moçambique. De Chimoio para o mundo, passo a passo, foi-se construindo um homem com visão holística sobre as coisas, António Pinto de Abreu. Filho de João e de Joaquina, nasceu a 21 de março de 1965 e passou parte da sua infância no bairro da Manga, cidade da Beira. Muito cedo contribuiu para a edificação econômica do país ao começar a trabalhar no Banco de Moçambique com 17 anos de idade. A diferença na política econômica e financeira do país. As suas intervenções eram marcantes e foi graças ao trabalho dele e trabalho de muitos outros do Banco de Moçambique que eu respeito bastante. E as suas intervenções no plano do governo, em vários fóruns de debate sobre a economia e a sociedade de Moçambique, fui vendo e apreciando as qualidades de um homem. Já não contamos com ele. Infelizmente partiu muito cedo, mas a vida é assim. E deixa boas memórias, deixa um legado, um conhecimento. As memórias que deixo, o que me deixa, o que eu tenho dele neste momento, é de alguém que prima para o profissionalismo, qualidade exigente na qualidade do trabalho que ele quer ver, alguém que gosta do seu país e, acima de tudo, bastante metódico e persistente. Eu, como alguém que não era da área econômica, aprendi alguns conceitos da área de economia quando estou com Pinto de Abreu. De Abreu era um economista simples, porém com grandes ambições e convicções. Não é pecado ser ambicioso. Este país precisa de pessoas ricas, mas decentes. Este país precisa de empresários de sucesso, precisa de capitalistas moçambicanos. Quando nasceu, seus pais viviam em Gondola, numa casa de madeira e zinco. Sua irmã, a Manja Atrevida, dizia que ele tinha cabeça muito grande. Por isso, sua mãe dizia que António seria muito inteligente. E assim foi. De Abreu fez o ensino primário no país e o secundário em Cuba, onde chegou a receber uma distinção como um estudante excelente. Em vida, sempre advogou a valorização do gesto solidário de Cuba e de Fidel Castro para com Moçambique. O esforço de cultura geral, de educação no sentido de aprofundar os conhecimentos para uma cultura geral mais abrangente, é um esforço que tipifica o sistema de ensino, de educação de Cuba, que eu acho que temos que reter. Em 1985, entra na Universidade Eduardo Mondlane, onde fez a licenciatura em Economia.
O economista fez carreira no Banco de Moçambique, onde chegou a ser vice-governador. Com palavras simples, ele explicava os termos técnicos. Portanto, a bancarização é garantir que os bancos estejam lá, que o sistema bancário esteja lá. A inclusão financeira é garantir que os serviços financeiros existentes não sejam discriminatórios, sejam economicamente, viavelmente incluídos aos vários agentes econômicos, aos vários cidadãos. A inclusão financeira é muito importante, mas é no desenvolvimento rural onde estão os desafios. Temos que ir garantindo que este meio permita um desenvolvimento mais visível a nível dos distritos, a nível das autarquias, etc., mas sempre com a sensibilidade para aquilo que é produtivo. Sempre com a sensibilidade para aquilo que é produtivo. Se destes 7 milhões, afinal, o que está a haver é descentralização do orçamento de funcionamento, aí não vai conseguir resolver esses problemas. Fora do sistema financeiro, Pinto de Abreu questionava a relevância de alguns investimentos de empresas estrangeiras no país. O investidor estrangeiro precisa de 10 milhões de dólares para investir, traz para cá 10 mil, 100 mil ou 500 mil dólares, constitui a empresa, depois de constituída a empresa como de direito moçambicano, a empresa pede empréstimo estrangeiro para poder fazer a aplicação em Moçambique. É investidor estrangeiro esse? No final do dia é Moçambique que está a aumentar a sua dívida externa. Hoje, a minha tarefa não é falar. António Pinto de Abreu não falava apenas de números, mas também navegava nas letras. Além de obras literárias, lançou este ano a sua autobiografia intitulada Algumas das Memórias que Eu Ainda Retenho. A obra é praticamente o retrato de toda a sua vida. Entendo estar num país com apenas cerca de 42 anos de existência como tal, onde muitas coisas da nossa origem como nação, como famílias e como cidadãos precisam de ser melhor e mais profundamente conhecidas para que depois possam ser melhor analisadas, melhor estudadas, melhor criticadas, melhor enriquecidas e melhor desenvolvidas. Ainda no livro, Pinto de Abreu relata que, enquanto miúdo, vendia excedentes de produção da horta familiar da sua mãe. Filho de enfermeiros, António Pinto de Abreu morreu em casa, vítima de doença. Era o último de 6 filhos. António Pinto de Abreu viverá na memória de todos que com ele conviveram e que hoje sentem a sua morte. Deu tudo o que tinha para o país. Ao António Pinto de Abreu, a poesia deve ser o maior escape para a sua vida profissional. Pai, desejamos-te muita paz e queremos que saibas que continuaremos a amar-te e a adorar-te com muito fervor. Tony, a tua chama continuará acesa em todos nós, em cada um de nós e em cada uma de nós. Paz eterna sua alma. Numa sociedade de informações, filhos de operários e camponeses. Quero agradecer. Foi-se o homem dos números e das artes, mas as suas obras ficarão na memória dos moçambicanos e do mundo. Até sempre, António Pinto de Abreu. Momento para fazermos uma curta pausa.
Voltaremos dentro de instantes com essa informação. Até já. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Seguimos com a informação no Jornal da Noite. Os músicos que farão parte do espetáculo alusivo aos 15 anos da STV prometem um grande espetáculo para esta noite no campo do Ferroviário de Maputo. E os portões já registram enchentes e os espectadores, claro, obviamente, que esperam uma noite de grande espetáculo. Como foi dito e prometido, os portões daqui do campo do Ferroviário abriam às 18 horas. E este é o cenário que caracteriza o palco neste momento. Um autêntico pré-espetáculo. Vamos saber do Bang como é que vai ser, o que é que se espera dessa noite. Bang, o que é que esperar desta noite de espetáculo? Moçambique está de volta. E nós vamos provar isso essa noite. A música jovem moçambicana está de volta. Então, agora vamos ouvir alguns músicos para perceber o que é que eles esperam desta grande noite. Zico, uma das estrelas desta noite, o que é que se espera do espetáculo de hoje? Fogo, 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 vai arder isso, né? Vai arder. Haverá surpresa, o que esperar do Zico? É o seguinte, é tudo extremamente surpresa, a partir de forma que vamos entrar no palco. Vamos agora falar com a única mulher que está neste momento no palco, a Marlene. O que esperar desta noite? Esta noite vai ser uma noite muito quente. Vamos poder reviver os grandes sons da música moçambicana com os músicos jovens moçambicanos. Então, convidar a todos aí em casa, Campo Ferroviário. Os portões já estão abertos. Enquanto do lado de dentro o reencontro parece começar a acontecer, do lado de fora a bilheteira já começa a restar um bom movimento. Vamos cá fora perceber das pessoas o que é que esperam desta grande noite. O que é que espera da noite de hoje? Eu espero que seja uma noite muito animada, divertida, mesmo para lembrar os bons momentos. Quem é que tu queres ver de preferência? Dama do Bling. As filas já começam a registrar grandes enchentes. O que é que espera ver esta noite? Muita coisa, muita boa coisa e muita energia. Quem queres ver? Todos da Bang Entertainment. Quero ver. Bem, a expectativa é grande até esta hora da noite. As imagens são de Hermenegildo Ziban, Fidelton Mídio para a STV. Para si que ainda não comprou o bilhete, ainda vai a tempo de o comprar. Seguimos então com mais informação. Casos de diarreias estão a reduzir na cidade da Beira. Nos últimos 2 anos, a capital de Sofala chegou a registrar mais de 50 mil casos da doença, que causou mais de 10 mortos. A cidade da Beira é hiperendêmica relativamente a casos de diarreias, por ser uma cidade pantanosa, onde a construção de latrinas em alguns bairros é difícil e, por outro lado, pelo fato de haver vários municípios que pouco se importam com a higiene coletiva e individual.
Os focos de diarreia na cidade da Beira são os mercados formais e informais, principalmente nos lugares onde são confeccionados alimentos e em alguns bairros onde não existe o saneamento, como é o caso da Praia Nova, onde os residentes recorrem à praia para defecarem e urinar. Origem das diarreias. Surgem de várias formas, dizer que temos aquelas diarreias que são diarreias infecciosas, temos também aquela questão de diarreia, por exemplo, que nós falamos de diarreia osmótica ou transmitido por várias outras etiologias, desde diarreias, por exemplo, de origem viral, diarreia de origem bacteriana, não só aquela que nós chamamos de diarreia, por exemplo, de origem alimentar, por exemplo. Na cidade da Beira, há dois grandes focos de diarreias, a zona da Praia Nova e o mercado do Maquinino. Vamos começar pela Praia Nova. Aqui nota-se o fecalismo a céu aberto. Augusto Vicente reside na Praia Nova há cerca de 20 anos. Ao longo destas 2 décadas, tem convivido com o cenário de fecalismo a céu aberto, protagonizado por alguns vizinhos que, segundo suas palavras, não se preocupam em construir latrinas e quando a maré é alta ou quando se está no período chuvoso, as águas arrastam as fezes para a área residencial que se misturam com as águas dos poços e aí surgem doenças. Augusto Vicente lembra com amargura que no ano passado um dos filhos morreu vítima de diarreia. Ficou doente, sim, ficou. Perdi um filho o ano passado. A água suja que veio da praia, a outro faz necessidade lá, depois a água vem para aqui. Muita gente apanha assim, principalmente as crianças. O filho deixou estes 2 menores de idade que agora estão sob sua responsabilidade. Gonçalves Capitão também reside na Praia Nova. Ele e a sua família vivem aqui há mais de 10 anos. Capitão critica a atitude de alguns vizinhos que recorrem à praia para satisfazerem parte das suas necessidades biológicas. Muitos são preguiçosos, não querem fazer latrina e outros passam aí a defecar. O outro, já tem muitos que defecam aí, são aqueles inquilinos, que às vezes uma pessoa tem certas casas que não tem casa de banho, nem menor, pode ter de menor, maior não tem. Então cria essa dificuldade e quando enche água, aquela toda a sujidade vem até cá. Exemplo com essas nossas torneiras não são bem fechadas, aquela água acumula-se aí, então nos provoca diarreias. Aqui na sua família, alguém já contraiu uma doença diarreica? Eu pessoalmente que estou a falar aqui, já fui uma das vítimas. No mercado de Maquinino, por exemplo, o cenário que se vive diariamente é este. Os alimentos são confeccionados, servidos e consumidos nesta imundície, sob o olhar impávido e sereno dos vendedores e consumidores. A senhora Lúcia vende neste mercado há 15 anos. A limpeza costuma vir fazer mais hoje domingo. Hoje domingo, como ver, vai varrer, vou limpar aqui com água. Então, durante uma semana, limpam apenas uma vez? Por só uma semana, limpa uma vez. Agora, esta sujidade toda que está aqui a vender para os seus clientes, isso não acha que pode criar algum problema de saúde dos seus clientes? Sim, só o problema, as coisas é muito, né? A senhora Mônica vende água no mercado de Maquinino há cerca de 5 anos. É nesta fontanária, em volta de águas residuais, onde ela busca a água que vende aos seus clientes. Eu costumo lavar minhas garrafas com água e omo, depois eu costumo ter medidas assim, tampar esses recipientes para mosca, por exemplo, estou perto de casa de banho, não pousar. Eu dou meus clientes, qualquer cliente que toma, depois eu lavo, dou mais outro. Está a vender água num local onde há águas residuais, há água suja, a escassos metros de uma casa de banho. Não acha que isso poderá contribuir para transmitir doenças aos seus clientes? Eu sei, mas como o mercado está assim, não há como vamos fazer. Parte das pessoas que confeccionam os alimentos não observam nenhum cuidado de higiene, como é o caso desta senhora que leva os seus utensílios, incluindo panelas, pratos e talheres, nesta água, o que deixa irritado alguns consumidores. Primeiro vem como está o assunto, vem como está. Isso é normal assim, é normal como está. Vocês ver também é normal? Não é normal. Mas aqui tem chefe dos mercados, tem os responsáveis do mercado, mas não consegue atacar essas partes, não consegue atacar, só consegue vender. Nós comemos, não tem outra forma de nos fazer. Esta senhora comercializa tomate no mercado de Maquinino e considera o ambiente que rodeia completamente normal e toma as suas refeições nestas condições diariamente.
limpeza está mal, como está já vendo. Lá é água, aqui estamos já como ele assim está a comer, lá é água. Estamos já sentados, é só viver assim de qualquer maneira. Porque eu ganhar pão fazer o quê? Isso é um risco para você saúde? É risco mesmo. Muita gente aqui já está contaminada com tuberculose. Aquele cheiro ali para casa, como você há de viver. O Conselho Municipal da Beira diz que está ciente dos problemas dos mercados que confeccionam alimentos e da Praia Nova e que está junto do setor de saúde em campanhas de sensibilização dos municípios numa primeira fase e lamentou a falta de colaboração de algumas pessoas. Exatamente, não ajuda. Nós até estávamos a pensar que fosse problema de não entender. O problema não é de não entender, o problema é que eles fazem porque querem dinheiro. Só tem na cabeça talvez o pensamento do dinheiro, mas esse dinheiro pode trazer transtorno de saúde futuramente. Nós vamos dar um prazo da nossa sensibilização. Após esse prazo, nós vamos fazer campanha corrosiva para ver se isso deixa de existir de uma vez para sempre. Quais são as medidas preventivas para doenças diarreicas? O uso correto das latrinas, não só preparar muito bem os alimentos que não são precisos da cozedura para poderem se consumir, por exemplo, as saladas, os pepinos, e para aqueles que estão a vender, por exemplo, no maquinino, assim como no goto, não é? Que confeccione os alimentos de uma maneira coerente. Não tenha perto do alimento sujidade. Felizmente, este ano, desde janeiro até este momento, ainda não foi registrado nenhum caso de diarreia e nem cólera em Sofala, graças a campanhas de sensibilização levadas a cabo pelo setor de saúde junto das comunidades. Contudo, o setor de saúde aconselha as pessoas a recorrerem aos hospitais quando estiverem com diarreia, antes dela atingir a fase severa. Mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes vamos acompanhar o estado de tempo para as principais cidades do país. Começamos mesmo pela zona sul do país, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 15. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 14. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 17. Seguimos com a zona centro do país, onde a cidade da Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 19. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 11. Quelimane poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 18. E Tete poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 19. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 18, Pemba com 30 graus de máxima e 30 graus de mínima, mas acredito que em algum momento pode haver alguma falha nesta temperatura. Seguimos então com Lixinga, onde poderá registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 13. Até já! Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Seguimos com a atualidade internacional. No Quênia, a campanha para as eleições presidenciais de terça-feira termina hoje. Entretanto, alguns quenianos abandonaram as suas residências na capital Nairobi por temer que o dia da votação, neste caso, se transforme em violência, como aconteceu nas últimas eleições de 2007. Os candidatos às presidenciais no Quênia terminam este sábado a caça ao voto, que vai determinar o futuro presidente do país. O atual presidente, Uhuru Kenyatta, disputa o cargo com Raila Odinga, seu principal adversário de longa data e o líder da maior oposição. Uhuru Kenyatta é filho do primeiro presidente do Quênia e Odinga é o filho do primeiro vice-presidente do país. As eleições estão previstas para esta terça-feira, uma data que suscita medo de violência
entre os quenianos que testemunharam a morte de 1000 pessoas nas últimas eleições. Há semanas, um gestor de sistemas eleitorais foi torturado e morto por desconhecidos. O grupo extremista Al-Shabaab ameaçou protagonizar um conflito no dia do escrutínio como resposta ao apoio militar que o Quênia presta à Somália contra o grupo. Como forma de precaução, alguns quenianos fizeram as malas e abandonaram a capital Nairobi. Entretanto, as autoridades governamentais do Quênia pedem calma aos cidadãos. From the government end, the best we do is to assure Kenyans that they need to stay calm, they need to stay where they are registered and voters, and they need to trust that we shall protect them to actually vote. Este sábado, a oposição do Quênia denunciou que um canadiano e um americano que acompanhavam sua campanha eleitoral foram recolhidos das suas casas na última sexta-feira. E na manhã deste sábado, um grupo de supostos polícias vandalizaram os escritórios do partido da oposição. They identified themselves as policemen, although they did not show any documents to that effect. They were heavily armed, carrying AK rifles. They themselves started breaking doors and taking away equipment. Por outro lado, Paul Kagame está a liderar a contagem dos votos nas eleições presidenciais do Ruanda. Dos 80% dos votos já contados, Kagame segue em frente com 98%. Tudo indica que Paul Kagame vai continuar a liderar Ruanda nos próximos 7 anos. Embora faltem 20% dos votos por contar, não resta dúvida que, com 98% dos votos, Paul Kagame vai continuar a ser presidente dos 12 milhões de ruandeses nos próximos 7 anos. Confiante na sua vitória desde o início da campanha, Kagame considera as eleições mera formalidade para tomar posse no seu terceiro mandato como chefe de Estado. O presidente de 59 anos avançou já com os agradecimentos aos ruandeses que mais uma vez confiaram nele e pediu aos que não o apoiaram para trabalharem juntos. Kagame está no poder desde 1994, quando sua rebelião colocou fim ao genocídio contra mais de 800 mil Tutsis e moderados Hutus. O massacre foi praticado pelos Hutus extremistas. Desde então, seu governo tem sido elogiado pelo crescimento econômico, mas severamente criticado de perseguição política aos opositores pelos grupos de direitos humanos. Durante a campanha eleitoral, os candidatos foram proibidos de colocar os panfletos nos lugares públicos, incluindo escolas e hospitais. A Comissão Eleitoral também vetou mensagens de campanha dos candidatos nas redes sociais, ameaçando bloquear suas contas. Segundo o relatório de Amnistia Internacional, publicado no mês passado, 2 décadas de frequentes ataques políticos contra ativistas e jornalistas criaram um clima de medo que cobriu as eleições do Ruanda. Pois muito bem, indicações de que o jogador brasileiro Neymar vai perder o primeiro jogo no Paris Saint-Germain devido à demora na entrega dos documentos. Para a primeira partida da Liga Francesa, que decorre este sábado, Paris Saint-Germain não vai contar com seu novo reforço, Neymar, por causa da demora de entrega do certificado de transferência internacional, que era esperado até meia-noite de sexta-feira. Neymar, com 25 anos, junta-se ao clube francês com um valor recorde de 222 milhões de euros, tornando-se assim o jogador mais caro do mundo. Este fato levantou rumores de que o jogador abandonou o Barcelona por causa do dinheiro, uma acusação que ele, repetidamente, refuta. Nunca fui movido a dinheiro, nunca foi a primeira coisa que eu sempre pensei. A primeira coisa que eu penso é a minha felicidade, né? Juntamente com a felicidade da minha família. E eu estou muito feliz. Na sua nova equipa, Neymar passa a ganhar 45 milhões de euros por ano. A presença do jogador no PSG aumenta o valor do emblema do clube em cerca de 540 milhões de euros. O único emblema que se aproxima neste momento do milionário PSG é o Olympique de Lyon, com um valor estimado de 240 milhões de euros. Neymar foi apresentado esta tarde aos milhões de fãs, tendo aproveitado a ocasião para exibir um pouco dos seus dotes.
Voltando às notícias nacionais e no desporto, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol diz que a presença do Ferroviário da Beira nos quartos de final da Liga dos Campeões não é a única condição para o país levar mais uma equipa às competições da Confederação Africana de Futebol. Até ao momento, Moçambique é representado nas Afrotaças por apenas 2 equipas, nomeadamente o campeão nacional na Liga dos Campeões e o vencedor da Taça de Moçambique, na Taça CAF ou Taça Nelson Mandela. Para Alberto Simango Júnior, além da presença do Ferroviário da Beira nos quartos de final da Champions Africana, há outras componentes que regulam a qualificação de 3 ou mais equipas nas competições africanas. O primeiro critério é o seu ranking ao nível do continente. Portanto, tens de ter uma posição confortável do ponto de vista do próprio ranking. E como todos sabem, o nosso ranking sempre foi baixo nos últimos anos. Essa é a condição sine qua non para podermos ter mais que uma equipe. Ainda assim, não coloca de lado o fato de a CAF poder mudar as regras para que um país possa ter mais equipas nas Afrotaças, dependendo da posição das equipas moçambicanas nas Afrotaças. Mas o desejo que nós temos é esse, é que cada vez que nós melhoramos o ranking, o nosso campeão vai ou foi o mais longe possível até aqui, se temos direito, vamos ter que beneficiar disso. Alberto Simango Júnior falou da possível alteração do calendário futebolístico em face da mudança dos meses da realização do CAN de janeiro e fevereiro para junho e julho, a partir de 2019. Simango diz que é preciso uma grande reflexão para essa possibilidade. Já se tentou mudar deste período para o outro, mas entretanto nós temos um clima específico nosso. A especificidade de cada país às vezes obriga que muitos não estão a jogar no mesmo calendário. É um processo, vamos ter que refletir. Quem sabe um dia possamos lá chegar, mas há um conjunto de coisas que têm que ser tratadas até lá podermos chegar. Recorde-se que o Ferroviário da Beira disputa o acesso às meias finais da Liga dos Campeões diante do USMA da Argélia, cuja primeira mão se realiza a 15 de setembro no Caldeirão do Chiveve. Aí está, e a Seleção Nacional de Sub-16 de basquetebol em feminino acaba de derrotar a sua congênere do Zimbábue por 49-38. O jogo é referente ao Afrobasket 2017, que arrancou hoje no pavilhão do Ferroviário da Beira. No jogo de abertura, a seleção do Mali, campeã em título, derrotou o Egito por 66-33. Amanhã, Moçambique joga contra a Angola. E este Afrobasket conta com apenas 5 seleções, depois da desistência de 7 países. E com esta informação nós colocamos ponto final ao Jornal da Noite, agradecendo a si sempre pela preferência. Somos todos Moçambique, STV 15 anos. Uma excelente noite para si e bom fim de semana.